Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Feliz de ver o Michael aqui também. Deus abençoe, Michael. Glória a Jesus. Eis que vejo... Se esconde não, irmã Mirione, né? Que bom te ver. Glória a Jesus. Hoje o meu radar não falhou. Hoje o negócio tá forte hoje, hein? Vigia, hein, crente? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz misericórdia. Ó, eu escutei um aí, ó. 15, 1. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Fefe, senta aqui, Fefe. Diz assim a palavra de Deus: todos os santos e religiosos estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem que estava reunido para ouvir? Não eram os santos e religiosos? Espera aí. Ah, tá certo. Só estava cheio de poeira aqui, eu não vi. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para os cobradores de impostos e os pecadores. Só gente que Deus ama. Amém? Eles se reuniram para... Verso 2. Mas os fariseus, que é um grupo de judeus bem devotos, né? E mestres da lei, o criticavam. Os cobradores de impostos e pecadores foram lá ouvi-lo, mas tinha um grupo ali de religiosos que se achavam muito melhor do que as outras pessoas, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Está falando de Jesus. Verso 4, verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, quantas ovelhas? 100. E perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Olha só, da mesma forma como aquele homem ficou feliz que achou a ovelhinha dele, no céu vai ter uma alegria muito maior por um pecador que se arrepende. Arrependimento não é só mudar de vida, irmãos, mas é receber o melhor de Deus na sua vida. Eu vou repetir: arrependimento não é só mudar de vida, mas é receber o melhor de Deus para a sua vida. Isso é arrependimento. Vamos continuar. Verso de número 8. Jesus está lá falando para pecadores e cobradores de impostos. E tem um bando de religiosos criticando. Em vez de Jesus confrontar eles do mesmo nível, o que Jesus faz para responder a crítica deles? Conta uma parábola. E aí Jesus conta a parábola da ovelha. E na hora que ele termina, ele diz o quê? Ou qual é a mulher que possuindo 10 o quê? Que eram 10 moedas que valiam por um dia de trabalho muito suado, né? Braçal. E perdendo quantas? Uma delas. Não acende uma candeia
varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Verso 10: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuando, verso 11: Jesus o quê? Continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi-lhe empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Quando chegou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha o título, meu irmão. O que é perdido? Alguém pode me dar uma definição? Desaparecido. Quem mais? Sumido. Os perdidos. Para não ficar nas minhas palavras, irmãos, eu trouxe aqui um livro de um grande teólogo, mas eu acredito que da forma que foi lido e o que foi dado uma entonação maior nas palavras ficou claro. O texto não trata de 3 parábolas, de 3 assuntos distintos. É uma continuação de uma mesma fala. O teólogo diz assim: na realidade, porém, o capítulo todo é somente uma parábola com
três figuras. Ele está tratando de um assunto e Jesus usou três figuras. Imagina só, Jesus está falando para pecadores e cobradores de impostos. Um cobrador de imposto naquela época era odiado. Não era gente boa. O povo olhava esse tipo de gente de uma forma mesmo de ira, de ódio, de desprezo. E eles estão lá ouvindo Jesus. De repente vem alguns religiosos, alguns bambambam lá que se achavam e começou a criticar lá. Está com um pecador, está com esse tipo de gente. Em vez de Jesus retrucar ou falar algo, Jesus começa a contar uma parábola. E acaba uma parábola, Jesus emenda a outra. E acaba a outra, Jesus emenda a terceira. Olha só que interessante. O que temos aqui não é um total de 3 parábolas, mas uma só com 3 aspectos. Nós vamos trabalhar aqui algumas questões. Eu tenho uma parábola com 3 aspectos diferentes. A primeira trata de uma ovelha perdida. Uma pergunta: uma ovelha quando está perdida, ela tem noção que está perdida? Vou fazer outra pergunta. Quando um cachorro está perdido, ele tem noção que está perdido? Tem. Às vezes ele não sabe voltar, mas ele sabe que está perdido. A ovelha é a mesma coisa. Ela tinha noção que estava perdida, mas ela não sabia o caminho de volta. Pode ser que ela foi comendo um pouquinho aqui, foi comendo um pouquinho ali, foi comer ali em outro lugar, foi comer em outro lugar, e de repente, na hora que se deu conta, cadê as outras ovelhas? Cadê o meu pastor? Talvez pela curiosidade que uma ovelha tem, ela viu um buraquinho e foi dar uma olhadinha. O texto aqui é muito claro, irmãos. Esses 3 aspectos que foram tratados aqui neste capítulo 15 por Jesus, trata de situações perdidas e de pessoas à procura. Note, nós estamos falando de 3 aspectos diferentes, mas nos 3 aspectos haviam coisas perdidas e haviam pessoas ou situações à procura. E o interessante, irmãos, é que Jesus coloca no mesmo valor. Vamos lá. Quantas ovelhas tinham? 100. Quantas estavam perdidas? De 100, uma ovelha perdida, quantos por cento é? 1%. Eu tenho 99, perdi 1. 1%. Não. Eu vou deixar as 99 e vou atrás do 1%. Porque o 1% é importante. E quando Jesus conclui, ele fala do quê? Que o homem fez festa que achou ovelha. Aí Jesus fala: da mesma forma, no céu há uma alegria muito maior. Quando alguém que está perdido e é achado, há alegria no céu. 1%, há alegria no céu. Era assim, irmãos. Jesus podia ter falado: o homem foi para 99 e largou 1%. Não. O 1% para Jesus é a mesma coisa do que tudo. Aí, Jesus, quando ele continua tratando essa questão relacionada ao assunto aqui, que é de perder e encontrar, de perder e achar, os 3 aspectos tratados por Jesus é a mesma coisa. Porém, a ovelha, ela tinha noção que estava perdido. Ela se desviou, ela se afastou, mas ela não conseguia encontrar o caminho. Ela dependia de alguém para que ela voltasse para casa. Sim ou não? Sim. Na NVI, fala que ela estava perdida onde? Alguém se atentou onde ela estava perdida? Alguém tem a revista corrigida aí? Aonde que ela estava perdida? Dá uma olhada aí. Aonde a ovelha estava perdida? Verso 4. Deserto. Na revista corrigida fala que ele estava no deserto e ela se perdeu. Se ele estava no deserto e ela se perdeu aonde? Na NVI fala campo. Certo? Olha o detalhe.
Ela não estava mais em casa, ela se perdeu no deserto. Deserto é um lugar bom, irmãos, para se perder? De manhã o sol de cozinhar, e à noite é o frio de matar. Água, comida. Ela tinha noção que estava perdida, ela tinha noção que estava fora de casa, mas ela não conseguia voltar. Quantas pessoas se afastam da casa de Deus, irmãos, e têm noção que estão perdidas, mas não conseguem voltar. Só que esse 1% é importante demais para o reino de Deus. Porque com 1%, a Bíblia diz que teve uma grande festa no céu. Repita comigo, 1% é muito. Bom, você comparar 100 com 1% para qualquer questão do sistema do mundo, não vale nada 1%. Lógico que eu não estou falando de economia, de dinheiro. Mas questão humana, de 100 para 1, tem 90. No reino de Deus não é. 1% é tudo. Da mesma forma houve alegria no céu por 1% que se arrependeu. Uau! Aleluia! Jesus continua, né, irmãos? E Jesus vai lá e fala da moeda perdida. A moeda sabia que estava perdida? Não, era um objeto. A moeda não sabe. Por um descuido caiu da mão, escorregou, se perdeu. Mas aonde que a moeda foi perdida? Em casa. Então Jesus está contando uma parábola para um monte de religioso, para um monte de mestres da lei, e ele está falando uma mesma parábola em vários aspectos. No primeiro aspecto é uma ovelha que se perde, mas foi encontrada, era 1%. Na continuação da parábola, Jesus está falando de uma moeda. Quantas moedas eram? Quantas se perdeu? Quantos por cento era? 10%. Era 10 moedas, perdeu 1. Olha só, 1% Jesus falou, teve festa no céu. Aí quando ele chega em 10 moedas e perdeu 1, Jesus fala o quê? Da mesma forma, ela reuniu as amigas, se alegrem comigo, festejem comigo, porque eu achei a minha moeda que eu perdi. Mas você tinha mais 9, você só perdeu 1. Não. Eu não posso desperdiçar isso. 10%. A moeda não sabia que estava perdida, irmãos. Mas a moeda estava perdida, sim ou não? Sim. Então vamos lá, acompanha comigo. Uma ovelha perdida de 100 sabia que estava perdida e não sabia como voltar. 10 moedas perdidas, se perdeu 10%, mas é um objeto. Ela não sabe que está perdida. A ovelha está perdida no deserto. A moeda está perdida dentro de... Tem gente que se perde no deserto do mundo. E tem gente que se perde dentro de casa. Está na igreja. Vem cultuar a Deus. Mas está perdido. E para Jesus, aquele que lá fora se arrepende, que se arrepende daqui, é a mesma festa do céu. É a mesma alegria do céu. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui, irmão? Jesus se preocupa com os perdidos lá fora, mas tem perdido aqui dentro. E a festa no céu é a mesma. Pode ser que você venha à igreja e tenha vivido uma religião. Pode ser que a tua vida esteja de ponta cabeça. Eu não sei o contexto que você entrou aqui. Pode ser que você entrou perdido, mas eu tenho uma notícia de Deus para você. Todos aqueles que estavam perdidos, tinha alguém procurando. Jesus veio hoje aqui te procurando. Você entrou perdido, mas vai sair um achado daqui. Hoje é dia de festa nesse lugar. Porque hoje é um dia que vai ter pessoas se arrependendo. Pessoas se encontrando. O 1% teve festa, o 10% também. E aí Jesus vai para a próxima, né, irmãos? Jesus vai lá para a próxima. A parábola do filho perdido. Quantos filhos eram? Quantos se perdeu? Quantos por cento é? 50.
Os crentes estão um monte de conta, hein? Está melhorando, hein? Essa igreja é tão abençoada, tá vendo? Você faz conta, cultua a Deus, olha que bem. Ovelha, 1%. Moeda, 10%. Os filhos, 50%. Teve festa? Qual é o contexto desta continuação, deste último ponto aqui que foi tratado, irmãos? A primeira se perdeu por distração. A ovelhinha estava lá, de repente, opa, onde eu estou? O que aconteceu? O segundo caiu, perdeu. Não se atentou. E o último aqui? Foi por ele mesmo. Foi uma decisão dele, uma escolha dele. Uma pergunta: quantos receberam a herança? Hã? 1 ou 2? Vamos lá para o texto. Verso 12. O que diz? Põe aqui, irmão. Lucas 15, 12. Que eu vejo que é uma dúvida que muito crente tem. Os crentes acham que só foi um que levou a herança. O pai dividiu igual para os dois. Olha lá. Esse é o 12. Mas não disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre plural. Sim ou não? Sim. Deu para os dois. Só que um ficou na casa do pai e o outro lá. O que nós podemos aprender aqui com o filho pródigo, irmãos? Nós sempre vemos o lado que um foi embora. Eu vejo aqui Jesus tratando de um contexto. Porque quem que estava perdido aqui na parábola? Eram os dois. Só que um se perdeu lá fora, um se perdeu dentro de casa. Um resolveu pegar a herança e vou sair fora de casa. Perdeu tudo, mas a Bíblia diz que caiu em si. Falou: peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso estar com o Pai. E ele volta, e o Pai abraça, e o Pai recebe. E começa uma grande festa, uma grande alegria. Mas de repente vem aquele que está dentro de casa. Que festarada é essa aí? Ninguém te chamou? Ah, seu irmão voltou, seu pai está feliz. O quê? Depois de tudo que ele fez, ele volta e meu pai faz festa? Teve festa em 1%. Teve festa em 10%. Teve festa em 50%. Eu não sei o seu contexto. Eu não sei se você já serviu a Jesus e se afastou de Jesus. Eu não sei se você serve Jesus e perdeu algo aqui dentro da casa de Deus. Eu não sei se você está na casa de Deus, mas quando você vê alguém voltando, você fala: você fala: meu Deus, o que está fazendo aqui, meu Deus? Não importa o contexto, o que importa no reino de Deus é um coração se arrepender e querer estar na casa do Pai, querer estar na presença de Deus. Isso é motivo da igreja festejar e celebrar na presença de Deus. Irmãos, Jesus estava falando isso para quem? Jesus estava falando para os religiosos, falando: olha, essa parábola aqui é o que está acontecendo aqui. Eu estou falando para esses pecadores que estão perdidos lá fora no deserto. Só que vocês estão dentro da casa e estão perdidos igual. Não tem diferença porque está perdido lá fora e está aqui dentro. Não, pecadores cheios de falha. Não. Aqui dentro tem pecador como em qualquer lugar, irmão. Não tem bonzão aqui não, santão não. Eu e você precisamos de Deus. Como qualquer pessoa que não vai para a igreja precisa de Deus. A questão é como está o meu coração. Irmãos, quando nós falamos de arrependimento, é uma questão de ser autossuficiente ou dependente. Uma pessoa, quando ela se arrepende, ela reconhece que é uma pecadora e precisa de Deus. Ela sai do estado de dependência dela mesma para depender do Pai, para depender de Deus.
Observa que o filho estava com dinheiro, ele foi embora, mas de repente ele fala: meu pai tem, eu preciso voltar. Eu dependo dele, sem ele eu não sou nada. Eu achei que eu conseguia, não consigo. E ele foi lá, depender do pai de novo. Pai, você me recebe como um dos seus empregados? Não, empregado nada. Você é filho, você é querido, você é importante, você tem valor. No reino de Deus não tem porcentagem, mas tem a decisão do coração. Uma ovelha, uma moeda e 2 filhos. Todos perdidos. Todos perdidos. Mas a obra de Deus é achada. Abre lá comigo. Lucas capítulo 19. Vira um pouquinho aí. Lucas capítulo 19, verso de número 10. Está falando de quem aqui? Do cobrador de imposto, Zaqueu. A história todos conhecem, tem até um louvor, né, de Zaqueu. Aí no verso 10, no verso 9, Jesus diz assim: Jesus entrou na casa dele, ele devolveu 4 vezes, foi toda aquela obra linda, maravilhosa. Lucas 19, 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Os perdidos que estão lá fora, os perdidos que estão aqui dentro da igreja. Você entrou perdido, você entrou sem direção, você entrou desanimado, eu não sinto mais a presença de Deus, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo. Jesus hoje veio aqui, eu tenho encontro. Hoje é noite de festa aqui nesse lugar. Você estava perdido, mas foi encontrado. Volta lá no capítulo 15. Verso 24, olha o que o pai fala: pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A ovelha foi achada, a moeda foi achada, o filho foi achado. Porque o maior propósito de Deus é que você não se perca, mas que você ande no caminho da sua palavra e da sua presença. Você não vai se perder na depressão. Você não vai se perder na angústia. Você não vai se perder no pecado. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado fica nos rodeando, tentando nos engolir, tentando destruir a nossa comunhão com Deus. Hoje é noite de você se encontrar um caminho de santidade. Hoje é a noite de você encontrar um caminho na presença de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão. Não importa se é 1%, se é 10 ou é 50%. Vai ter festa no céu. Vai ter alegria na presença de Deus, sim. Repita comigo: 1%, 10%, 50%. Irmão, falando é mesmo. No reino é o mesmo. Não tem diferença. Achou a ovelha, festejou. Achou a moeda, festejou. O filho voltou, festejou. Mas observe, irmão, a ovelha alguém foi atrás. A moeda, alguém varreu, ligou a luz, e a Bíblia diz que atentamente procurou. Nós estamos num propósito na igreja. Iniciamos na semana passada o propósito de culto no lar. Durante um mês, uma vez por semana, duração de 1 hora, 15 minutos nós vamos ler a Bíblia, 15 minutos nós oramos, 15 minutos nós adoramos e 15 minutos nós meditamos naquilo que nós lemos. Nós, sua alma mastigar, engolir aquilo, se alimentar daquilo, deixar o Senhor falar com você. Por quê, irmãos? Nós vivemos num mundo tão corrido que nós, a cada dia, é menos Deus e mais contexto de vida. E o Senhor está falando: não, gente, vocês têm que colocar eu no contexto de vida de vocês, tem que ser mais de mim. Vocês têm que me buscar.
Por quê? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Você perdeu algum valor dentro da casa de Deus? Você está decepcionado com alguma coisa? Está magoado com alguma coisa? É hora de você se chamar. É hora de varrer mesmo. É hora de ligar a luz mesmo, colocar a Bíblia dentro de você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu irmão, não tem receita de bolo. Servir a Deus é simples. É questão de fé, é você ir lá e buscar, é você crer. É questão de prioridade, aquilo que é importante para você ou não é. Você se perdeu? É tempo de se achar. Porque esse é o propósito de Deus. Achar aqueles que se perderam. Abre comigo lá, Efésios capítulo 4. Quem está entendendo diz amém? Amém. Verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Verso 19: tendo o quê? Toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha o risco de andar perdido, meu irmão. Perde a sensibilidade, perde a questão de valores, de princípios do reino, e começa a ser modelado no seu coração o seu evangelho, aquilo que você acredita. É um risco enorme andar perdido, porque você não tem rumo, não tem direção. Cada hora eu acho que é assim, não, eu acho que agora é assim, não, eu acho que eu tenho que fazer isso, não, eu acho que agora é assim, não, agora eu tenho que ir para lá, não, eu tenho que ir para cá agora. É um risco enorme andar perdido. Eu volto a repetir, eu não sei como você entrou, mas eu tenho a certeza que você vai sair daqui. Tenha a convicção, tenha a firmeza, que hoje o Senhor falou: filho, você é meu, eu cuido de você, eu guio você, mas simplesmente me busque, me adore, porque o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Hoje é noite de festa no céu. Quando pessoas se arrependem, irmãos, meu Deus. Quando pessoas falam: meu Deus, como que eu estou vivendo? Que evangelho que eu estou vivendo? Como que eu estou servindo a Deus? Nossa, olha como que está a pessoa, quando ela cai em si, começa a falar: peraí, ali eu estou preocupado com um monte de gente dentro da igreja, e eu? Foi igual o irmão mais velho. Ele estava preocupado com o outro, meu. É ele o pai dele. O problema é ele e o pai dele. Está perdendo seu tempo, está preocupado com os outros. Ei, foca aí na tua vida. Foca na obra de Deus. Foca em crescer na presença de Deus. Em honrar Deus. Em engrandecer Deus. Porque senão você vai se perder. E se você se perder, seu coração endurece. E você perde a sensibilidade das coisas espirituais. E às vezes aquilo que te tocava não te toca mais. Aquele louvor que você sentia a presença de Deus, você não sente mais. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma igreja evangélica perdidos, sem a visão do reino, sem o propósito de Deus para a nossa vida. E aí nós começamos a amar aquilo que desonra a Deus. Abre comigo, 1 João capítulo 2. Aleluia. Tem até aqueles departamentos nos lugares achados e perdidos, não tem? Primeira João 2,15 diz assim: não amem o
nem no que no mundo há. Ou que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão, nós começamos a deixar de amar menos Jesus e amar mais as coisas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo restaure assim o fogo no teu coração. Que o Senhor incendeie a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Que vocês não sejam perdidos dentro de casa. Que você não seja perdido no deserto. Que você não seja um que se preocupa com o irmão que voltou, mas que se preocupa com você. E seja uma pessoa que cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Sansão, irmãos. Sansão tinha um propósito, um nazireu de Deus. Consagrado para um propósito. O que aconteceu com ele? Se perdeu. Foi procurar mulheres em outros povos. Julgo desigual. Mas pastor, não tem homem bonito na igreja, pastor. A forma como não, irmão? Tem um monte de homem de Deus aqui, irmão. Não, pastor, mas tem que ser bonito, rico. Eu falei, não, peraí. Aí não, né, irmão? Ou é bonito ou é rico, aí não dá. As duas coisas está pedindo demais, você está olhando errado. Né? A Jéssica está falando que é bom. Estou vendo ela falar. A Jane concordou. Normalmente, então. Não deixa o seu coração endurecer. Não perca a sensibilidade das coisas de Deus. Se encontre. Se encontre. Ah, se eu trocar de igreja, eu acho que é melhor, irmãos. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Às vezes a pessoa se perde aqui. É aqui que você tem que se achar. Vá, meu irmão, acende a luz. Você vai achar a moeda perdida. Repita comigo, eu vou achar a moeda perdida. Só tem que buscar, tem que se esforçar, irmãos. Ela ligou a luz, varreu, e atentamente procurou, achou. Porque Jesus falou, quem busca, acha. Está cansado, está abatido? Busca o Senhor. Você vai achar renovo. Você vai achar graça. Você vai achar glória. Você vai achar Deus na tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Sansão se perdeu, irmãos. Mas no finalzinho se achou. Se arrependeu. Deus, me dá mais um pouquinho de força aqui. Não deixa eu sair envergonhado dessa. Deixa eu quebrar uns pilares aqui. Para esse povo não sair rindo da gente. Que poder tem um arrependimento. Quando eu reconheço, Senhor, eu estou perdido dentro da igreja. Não, eu me perdi lá fora. Não, está errado mesmo, Jesus. Está certo que o Senhor ensinou aqui nessa parábola. Eu quero me achar. Eu quero mudar a história da minha vida. Eu quero dar um rumo novo para mim. Opa! Por isso que eu estava quieto, eu estava esperando mesmo. O Espírito Santo já tinha falado aqui, vai ver uma ligação aí. É Deus querendo falar, irmão? Fala aí. Se for Deus, pode falar. Aleluia. Abre comigo, 2 Pedro capítulo 3. Você igreja na bênção. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, verso 14. Para a gente encerrar aqui.
Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem o quê? Por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Empenhem-se para ser encontrado nele em paz. A ovelha perdida ele vai, irmãos. Mas a moeda perdida, você tem que vai. Você tem que se esforçar. A igreja do Pai em nome de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1.